Hoje, como eu disse no início da missa, é um dia de oração especial pelos sacerdotes, porque a igreja, ela, no seu apostolado, ela passa pelas mãos dos sacerdotes. É o sacerdote que tem todo o contato com os fiéis, é o sacerdote que no seu dia a dia é a presença visível de Cristo no meio do povo. Por isso, toda restauração na igreja passa pelos sacerdotes, e toda crise na igreja é sempre uma crise no clero, e sobretudo no clero. E sempre respinga nos sacerdotes todas as dificuldades pelas quais a igreja passa. Mas o que é o sacerdote? Vocês que veem o sacerdote sempre, todos os domingos, alguns veem todos os dias, têm contato, ouvem. É importante que vocês tenham conhecimento correto a respeito da doutrina própria do que é um sacerdote na Igreja Católica. Alguns acham que o sacerdote é um homem que está ali colocado como um agente social para provocar socialmente o povo, conscientizar de alguma ideologia, levar o povo a uma espécie de revolução ou coisa do tipo. Outros consideram o sacerdote como aquele agente que vai apenas trabalhar o lado social e só valorizam o sacerdote pelo social, do ponto de vista, sobretudo, material que ele possa fazer. Outros acham o sacerdote aquele homem que sabe tudo, que entende de todos os problemas, que é uma espécie de super-homem que tem que resolver tudo, e como padre, ele é o resolvedor de todos os problemas, é o que dá jeito em tudo. Alguns chegam a dizer, e eu ouvi isso, sobretudo no início do meu sacerdócio, a mãe brigando com o filho, dizendo: eu vou lá mandar para o padre Edilson que ele vai dar um jeito em você. Como se a gente fosse aquele que dá jeito em tudo. O que é o sacerdote? Não é isso. O sacerdote, diz São João Vianney, é o amor do coração de Jesus. Ser sacerdote é receber, é ser o próprio Jesus. E ser o próprio Jesus não apenas simbolicamente, ou não apenas por um cargo que a gente tenha, mas ser o próprio Jesus no próprio ser, que a gente usa uma palavra difícil, né? Ontologicamente, no próprio ser. Quando um bispo impõe as mãos na cabeça de um rapaz e o ordena sacerdote, algo muda dentro daquele homem. A sua alma recebe um selo, um caráter sacramental, e a partir daquele momento, aquele caráter nunca mais vai sair. Ele é um sacerdote do Altíssimo, no céu, e até se for para o inferno, vai continuar com aquele caráter sacerdotal. E ser sacerdote é ser o próprio Cristo. E qual é a maior missão, podemos dizer, do Cristo? O que é o Cristo, nosso Senhor? Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o sacerdote é esse mediador entre Deus e os homens, e entre os homens e Deus. Ele não está no céu, mas toca o céu. Ele não está na terra como sacerdote, mas toca e vive na terra. Ele, como mediador, ele é esse entre o céu e a terra. Traz o céu para a terra e leva a terra para o céu. Por isso ele fica na igreja no lugar mais alto. Não está na terra, mas também não está no céu. E fica no meio. No meio, daí mediador. Então o principal ser do sacerdote é ser esse mediador. E mediador escolhido por Deus, daí a vocação, o chamado. Deus toma a iniciativa de escolher alguns homens. Escolhe dentre os homens para tratarem das coisas dos homens com ele e tratar das coisas dele com os homens. Esse aqui é o padre. Tem o nome de padre porque significa pai, porque exerce essa
missão paternal de Deus para com os homens, para com a humanidade. Mas é filho também, e é marcado como os homens pelo pecado. Por isso São Paulo diz: todo pontífice é tirado dentre os homens, para oferecer sacrifícios por si e pelos homens, porque ele também tem pecados. E ninguém pode se arvorar a isso se não for chamado. Então o padre, quando se dirige a Deus, dirige-se àquele que o escolheu para tratar dos diversos assuntos referentes aos homens. Por isso a oração sacerdotal é sempre uma oração muito próxima a Deus, não que as outras não sejam, mas muito próxima porque, no sentido de que Ele o escolheu para tratar dos diversos assuntos referentes a Ele e referentes aos homens. Na liturgia tradicional isso fica muito claro na missa tradicional. O padre começou aos pés do altar, representando vocês. Ele entrou e vai representar o povo para falar com Deus. E rezamos juntos, entoamos aí juntos o Salmo 42, pedindo que Deus olhe por nós, que faça justiça, que nos defenda dos inimigos. Depois pedimos perdão. Primeiro o padre pede perdão, depois os fiéis pedem perdão ao padre. E assim vamos juntos subindo ao altar. O fato do padre subir ao altar é vocês que estão indo com o Padre, espiritualmente. E vamos falar com Deus, beijando o altar e está beijando o próprio Cristo. O Padre, então, vai pedir perdão mais uma vez, dizendo ao Senhor que tenha piedade de todos os que estão aqui presentes e do mundo inteiro. Depois entoamos juntos o Glória. E, no fim, o Padre reúne todas as intenções de vocês e fala com Deus. É aquela oraçãozinha que ele faz no início, chamada de coleta. Ele colhe as orações. Essa é a função dele, levando todo mundo para Deus. Nós vamos a Deus primeiro. Aí Deus dá a sua resposta e através do sacerdote vai falar com o seu povo. Falou na primeira leitura, o Pai fala na segunda leitura, o Filho, e fala na terceira, no caso, que é a homilia, que é o Espírito Santo que vai, em nome da igreja, falar. E o padre aqui, quando fala no altar, a homilia faz parte da própria liturgia. Não é apenas uma pregação ou um sermão. Ele fala em nome de Deus e em nome da igreja. Por isso o sacerdote tem que ter um compromisso muito grande com a verdade, um compromisso com a palavra de Deus e com o magistério da igreja. O compromisso é tal que o padre não pode de maneira nenhuma usar a homilia para falar outras coisas que não sejam as coisas que tratam de Deus e de seu povo. Para atualizar, segundo as normas da igreja e o seu magistério, o próprio evangelho para que vocês todos vivam. Então não pode usar o púlpito para espalhar uma ideologia. Não pode. Não pode usar o púlpito para falar outras coisas alheias àquilo que o evangelho ensina. Não pode manipular a palavra de Deus, manipular dando uma interpretação sua e não a interpretação dada pela igreja. Não pode pegar aquilo que a tradição nos trouxe e simplesmente jogar fora e pisar como se fosse coisa do passado, porque a igreja ela é una também no tempo. Ela é santa, é católica também no tempo. E ela é apostólica. De modo que a presença de um sacerdote no meio de vocês é a presença de um dos apóstolos, de um pregador do evangelho que está fora do tempo, porque ele está em Deus e para Deus não tem tempo. Por isso a doutrina que se ensina não pode ser uma doutrina nova, é uma doutrina trazida pela igreja na tradição e na Sagrada Escritura. Aí nós entendemos o que São Paulo disse na epístola de hoje. Eu vos entreguei aquilo que eu recebi. Tradidit quod et accepit. Eu vos entreguei. Tradidi, entregar. Tradere, entregar. Aquilo que eu recebi. Não é aquilo que é meu, mas aquilo que eu recebi. E São Paulo diz, eu recebi. Por isso eu entrego para vocês. E vai dizendo toda a doutrina que ele entrega. Então do tradidit vem o traditio. Daí vem a palavra tradição. A palavra tradição significa entrega.
entrega de verdades do passado e que vem de mão em mão até os dias de hoje, vão de mão em mão até o fim do mundo, quando Jesus voltar. Isso é tradição. Todos aqueles ensinamentos e verdades que vieram desde a era apostólica até os dias de hoje e nos são entregues pela igreja com o seu magistério. Não é cada um que faz segundo a sua cabeça. Na igreja não existe isso. Cada um inventa uma doutrina de acordo com o que acha. Isso não pode. E esse compromisso é o compromisso com toda a doutrina de sempre, que não muda. Eu não posso dizer que uma coisa antigamente era uma verdade e hoje já não é mais. Não posso dizer que antes era pecado uma coisa, hoje não é mais. Eu não posso querer, para me adaptar à cultura moderna, mudar aquilo que não pode mudar, que é a doutrina. Não posso, diante da cultura moderna ou da sociedade moderna que é liberal, eu posso dizer que agora está tudo liberado e tanto faz você fazer ou não fazer. Naquilo que diz respeito à doutrina de sempre, deixada por nosso Senhor no seu Evangelho e trazida pela igreja, não pode mudar. É trair a igreja, é trair o magistério, trair a tradição e trair o próprio Jesus. Então, quando o padre fala, ele não fala de si, ele traz essa mensagem trazida em nome do próprio Deus. E ele tem o compromisso e a responsabilidade de trazer Deus para vocês. Não um Deus que agrade vocês, porque muitas vezes a doutrina desagrada, mas o Deus verdadeiro. Não para agradar os ouvidos, é muito duro ouvir isso. Não importa. Que seja com amor, mas dentro da verdade. Então, nesse primeiro momento da missa, e a missa tradicional deixa isso muito claro. Primeiro, o padre tem hora que ele se volta para o altar, que ele está em nome do povo. Há horas que ele se volta para o povo, está em nome de Deus. Mostra bem essa característica, esse ser mediador. Aí acaba a homilia, vamos para o ofertório da missa. Aí o sacerdote mais uma vez se mostra como mediador. Ele vai oferecer a hóstia, o pão e o vinho. A hóstia e o cálice com o vinho. Naquela hóstia está cada um de vocês. O padre, quando segura a hóstia na mão, está segurando vocês todos. Suas vidas, seus sacrifícios, suas alegrias, suas dores, seus anseios, seus pedidos, suas intenções, tudo isso é colocado na hora do ofertório. E o padre então pega a hóstia e diz: Suscipe Sante Pater, omnipotens eterni Deus, anc immaculatam hostiam. Recebei, Santo Pai, ó Deus onipotente, esta hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, ofereço a ti, por mim e por todos os que estão aqui presentes, pelos vivos e pelos defuntos, e que seja para nós vida eterna, hóstia que nos leve para o céu, que nos conduza para o céu. Esse é o ofertório da missa tradicional. É uma pena que na nova liturgia essa oração foi tirada. Empobreceu muito o ofertório, até porque na nova liturgia não existe ofertório, existe a apresentação das oferendas. Isso empobreceu muito, criou uma certa lacuna. Não que ali seja o momento do ofertório da missa no sentido do sacrifício, porque isso acontece na hora da consagração, mas pedagogicamente, ali pelo século XI, a igreja colocou essa oração para mostrar para nós o caráter sacrificial da missa, em que é oferecido no altar o cordeiro divino, o calvário se faz presente no altar, e junto com o cordeiro divino é oferecido todo o povo. Todas são oferecidas as nossas intenções. E o padre faz a mesma coisa quando oferece o cálice com o vinho. Ofere-mos tibi Domine, oferecemos a ti, Senhor. E aquele cálice que depois vai conter o sangue de Jesus, naquele cálice ali temos as nossas dores, nossos sofrimentos, como a uva esmagada, para se tornar o vinho. Assim também nós somos esmagados pela cruz, esmagados pelas dores e sofrimentos. Então o sacerdote recolhe todas essas dores de vocês e coloca dentro daquele cálice e oferece ao Pai. Aquele cálice que na consagração ele conterá o sangue do próprio Jesus derramado por todos nós
na cruz do Monte Calvário. Então aí é o oferecimento, o Padre como mediador, oferecendo mais uma vez. Não só oferecendo o povo, mas ali de modo antecipado, oferecendo o próprio Cordeiro imolado. O próprio Jesus sendo oferecido ali pelo sacerdote. Era a função do mediador. Aí chega a hora da consagração, que é o momento máximo da missa, em que o sacerdote, depois de fazer orações por todos, de invocar os santos, de falar, de pedir pelo Papa, pelos bispos, por todos os presentes, por todos os fiéis, vivos e defuntos, o sacerdote então para tudo e vai repetir aquele mesmo gesto que Jesus falou na última ceia. Então, quando ele impõe as mãos, ele está ali invocando o Espírito Santo sobre aquelas oblatas, e o Espírito Santo vem. E naquela hora, o José, o Pedro, o Paulo, o João, dão lugar a Jesus. E Jesus vai pegar os lábios daquele sacerdote, a língua daquele homem pecador, e Jesus vai dizer: isto é o meu corpo. E Jesus vai dizer: este é o cálice do meu sangue. E o Pai, ouvindo seu filho dizer: ali já não vai ter mais pão nem vinho, vai ter o corpo e o sangue do seu filho, que é oferecido a ele para a remissão de todos os nossos pecados. Sacrifício único, sacrifício verdadeiro, que ocorre ali no altar. E o sacerdote então age na pessoa de Jesus Cristo. A gente diz in persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça. E quando ele eleva Jesus, não só para o povo adorar, mas mostra para o Pai: olha aqui teu filho, olha teu filho. E quem faz isso? O sacerdote no altar. E depois ele vai continuar pedindo ao Pai que já olhe o seu filho que está ali nas suas mãos, aquela hóstia santa, aquela hóstia imaculada, aquela hóstia entregue pela salvação do gênero humano, que o seu anjo desça do céu e venha ali e pegue aquela oblação, que pegue aquele sacrifício e leve lá para o altar da majestade infinita de Deus no céu. E o Pai então recebe. E é o Padre quem faz isso, pedindo ao Pai. E o Pai manda o seu anjo que leva ao céu aquele sacrifício, no odor de suavidade, a toda a majestade. E com aquele sacrifício que o anjo leva ao céu, leva todos nós, nossas intenções, nossa vida, tudo. E leva para o alto. E o Pai recebe. E o Pai depois entrega ao sacerdote o sacrifício do seu filho. E diz: agora meu filho vai se tornar alimento desse povo que está aí. Primeiro teu, depois desse povo. Então o anjo entrega ao sacerdote a hóstia já consagrada, imaculada, o sacrifício aceito pelo Pai, e diz: agora é hora desse povo se unir a mim dentro desse sacrifício. Aí é a hora da comunhão, em que o sacerdote, a mando de Deus como mediador, vai dar a cada um o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde a tua alma para a vida eterna. É a hora de unir a terra e o céu. O céu, a terra. Jesus que vai se unir a cada um como verdadeira comida, verdadeira bebida, e unindo-se àquela pessoa, a pessoa vai estar nele e ele vai estar nela. E tudo isso é feito no altar pelo sacerdote, que ao final de tudo dá a bênção, que é a bênção de Deus, e diz: agora vão para a missão. Essa é a missão do Padre. Então o Padre se centraliza a sua vida no altar, é na missa. E depois esse tem seus desdobramentos na vida, no dia a dia. Como eu disse, na pregação, no altar, mas lá no confessionário, quando o Padre vai dar o perdão. Que coisa mais maravilhosa é essa? Pessoa carregada de pecados, presa ao demônio, acorrentada, e quando vai no confessionário, arrependido, se confessa àquele homem
simples, aquele homem de carne e osso, aquele homem frágil. E ele diz: eu te absolvo dos teus pecados. E Deus absolve ali, pela boca do sacerdote: eu te absolvo dos teus pecados. E o demônio sai disparada, as correntes são quebradas, o inferno se fecha e o céu se abre pela boca daquele homem. E aquele mesmo homem que vai lá ao leito de um enfermo e que vai não só consolar, mas dando a unção, vai dar àquela pessoa forças para vencer as tentações e mais, aquela tendência ao pecado. A unção dos enfermos dá lá. É o sacerdote quem vai. E assim na vida dos fiéis, desde que nasce uma criança, quando cresce, primeira comunhão, cresce mais na crisma, depois une os casais em matrimônio, batiza seus filhos, acompanha durante a vida, acompanha até a hora da morte e depois da morte. Assim é a vida do sacerdote. E, como diz São João Vianney, padre não é padre para si, é padre para as almas. E é por isso que o demônio, quando quer atingir uma comunidade ou uma igreja, vai pegar o padre. E ele é objeto de todas as dificuldades possíveis para que não alcance o seu fim, que é a salvação das almas. Por isso nós precisamos rezar muito pelos padres. Não ficar falando mal dos padres, não adianta nada. Viu alguma coisa que não está bem, reza por ele, ou então fale com ele, ou com quem é superior, mas ficar falando, tirando aí, porque quando um padre faz uma coisa que não vai bem, todos os padres sofrem, todos. Quando um dá um mau exemplo, todos os padres sofrem, todos. E é preciso a gente zelar pelo sacerdote, olhar ali o homem que precisa do apoio, precisa de oração, precisa de presença dos fiéis. E é tão necessário isso, que Deus fez com que fosse tirado do meio do povo, tirado das famílias. Hoje vivemos uma revolução social muito grande, em que a figura do padre está desmoralizada, muitas vezes por alguns, outras vezes pelo próprio sistema, e coloca como um homem qualquer. E, é claro, isso é causado e causa também, e aumenta a crise que nós vivemos hoje na igreja. Vemos um padre deixar de ser sacerdote para querer ser igual a todos. É a secularização do clérigo. Mas vem, por outro lado, os fiéis leigos quererem ser sacerdotes, no sentido que é uma clericalização do sacerdócio. Isso muda e invertem os lugares, né? E causa grande transtorno na igreja. Vamos rezar pelos padres. Aproveitando hoje, festa de São João Vianney, um grande sacerdote, simples. Quanta dificuldade teve aquele homem para chegar ao sacerdócio. Meu Deus do céu, sofreu tanto. A vida dele é cheia de dificuldades, desde criança, até para fazer a sua primeira comunhão. Ele nem pôde fazer numa igreja, porque estava na Revolução Francesa, teve que fazer escondido numa casa. Depois, para ser ordenado, quanto sofrimento, quanta dificuldade ele tinha de aprender as coisas, tinha dificuldade com o latim, principalmente, e terminou sendo dispensado do seminário. Um padre, que era o padre da sua paróquia, o adotou e disse: vamos, eu vou te ensinar. E com muito esforço, com muita santidade, com muita oração, ele conseguiu. E foi ordenado sacerdote e se tornou modelo, para mostrar que não é a sabedoria do padre que vai fazer a coisa mudar, mas é a graça de Deus, que usa do que é fraco para confundir os fortes. É a sua graça que leva à conversão. Então, nesse dia do sacerdote, vamos rezar pelos nossos padres, agradecer a Deus de termos os sacerdotes perto de nós e vamos pedir pelas vocações, muitas vocações sacerdotais, para que possamos ter mais a presença de Cristo no nosso meio. É um mistério ser padre, né? São João Vianney dizia que é um mistério que nós não podemos entender.
É o mistério do amor de Deus, né? Se nós fôssemos entender, nós morreríamos de amor. Ele disse: o Padre só vai ser compreendido no céu. Só no céu. Tem certas coisas que nem nós, que somos padres, sabemos explicar. Porque o que a gente quer é salvar as almas. Pelo menos esse é o objetivo nosso. Salvar as almas, salvar, salvar. Isso é o que o padre deve fazer sempre. Então hoje vamos pedir, né, repito, pelos nossos sacerdotes, para que possam ser fiéis, possam perseverar, possam olhar o exemplo de São João Maria Vianney e ver ali como um modelo de vida sacerdotal e possam assim, sob a proteção de Maria, nossa mãe, mãe do clero, cada padre possa, consciente da sua vocação, do seu chamado, da sua missão, possam levar muitas almas para Jesus.